Então, nós Sim. estamos aqui na página da Secretaria Estadual de Educação e Cultura para fazer uma live hoje, né? Eu estava pensando, pastora Glassi, meu Deus, todo mundo fez live e a educação não fez nenhuma, preciso pensar em alguma coisa. Eu pensei em uma série Uhum. de, de lives, não massacrante, assim, 2 vezes por semana. Aí eu orei, pensei, Deus, por quem que eu começo? Aí me veio, começa pela pastora Glassi, por Ai, transtorno de atenção e das crianças não tem consultório, não tem escola, né? Estão direto com os pais, é uma rotina diferente. Então, eu convidei a senhora, feliz a senhora ter aceitado o convite, né, a pastora Glassi é a nossa pastora da Igreja do Evangelho Popular, pastora titular em Braço do Norte, é superintendente de 8 anos, é psicopedagoga, é terapeuta, é mãe, é esposa, pastora. Tem muita experiência para compartilhar conosco. A graça e paz seja convosco. paz, pastora querida, pastora Graça, nossa reverenda, nossa secretária de Educação Estadual em Santa Catarina. Para nós é uma honra, um privilégio tê-la como nossa secretária, uma auxiliadora também, né, nas nossas dificuldades aí com os nossos ITQs, as nossas escolas bíblicas, enfim, pastora. Para mim é que é um privilégio e é uma honra muito grande estar aqui e poder auxiliar, né, as mães, as famílias, neste momento agora de quarentena, que ainda temos aí para as crianças ficarem em casa, nós temos mais 40 a 50 dias, né, pastora? É isso aí, mais 40, então ainda quarentena, depois pós-quarentena, né, pastora? E essas crianças que têm esse atendimento especial, como a senhora está fazendo, por exemplo, com os seus clientes, com as suas crianças? Como é que a senhora agiu? Quando aconteceu esse afastamento, foi tudo muito rápido. E, na verdade, eu recém tinha retornado os atendimentos pós-férias, né? Que foi exatamente meados de março, e eu havia retornado no início de março, que foi ali o tempo que eles também retornaram nas suas escolas. E aí a gente teve que parar já assim, tipo, imediatamente. Né? E eles estavam retornando. Então a gente não chegou assim, não cheguei a ter o contato com todos os meus pacientes para poder já dar o andamento, sabe, pastora? Então foram poucos que retornaram, e esses que retornaram, na verdade, eram crianças que também assim estavam bem, né, na escola, mas é a manutenção. Eu estava dando a manutenção para que eles consigam vencer o ano e não ter aquelas recaídas ali na metade do ano, como é muito normal na fase escolar, as crianças terem essa recaída na metade do ano. E aí, o que, que a gente fez? Então, a gente procura dar o acompanhamento, né, através do WhatsApp, conversando com eles, sugerindo atividade para os pais poderem dar essa continuidade. Essa proximidade dos pais com eles, pastoras, como os pais podem contribuir no desenvolvimento deles? Porque não é uma rotina comum, né? Os pais, ou os filhos estão na escola, ou estão com cuidadores, mas com a gente, a maioria trabalha, né? É, exatamente. Eu acho que para quem tem, né, eu tenho famílias aí que fazem parte aqui da nossa igreja, pastora, que, por exemplo, tem uma mãe que tem 5 filhos, tem uma outra que tem 6, sabe? E eu converso com elas sempre, né? Como é que vocês estão? Como é que está essa criançada, sabe? Aí, o bom, eu não sei se em todos os estados ou em todas as cidades, mas aqui, mesmo as escolas municipais, e as estaduais também estão fazendo um acompanhamento também online com as Sim. crianças.
O que as crianças, então, elas têm as atividades escolares, e os pais podem acompanhar isso. E isso eu achei excelente, porque as crianças não estão perdendo todo o conteúdo de quase vamos dizer que se eles vão começar lá para o mês de junho, né? Então são março, abril, maio, são 3 meses praticamente que eles estão sem aula, fora as férias, ou seja, quase um semestre fora da Verdade, escola. E, verdade. e para os pais é um desafio, pastora. É um desafio, pelo que eu tenho acompanhado, assim, as famílias, é um desafio muito grande, e onde que acaba pela mãe se estressar, né? Porque já tem as outras atividades, e às vezes um pai que perdeu o emprego por causa dessa pandemia. A estrutura, né? Exatamente, aí abala toda a estrutura familiar, onde que muitas vezes, aonde que eu quero chamar a atenção dos pais, com carinhosamente, claro, é que acaba sobrando para as crianças. Verdade, Não, é acaba verdade, sobrando para elas, vocês estão me incomodando. é E verdade. coitadinhos, eles são só as vítimas, na verdade, nesse momento, pastora. É verdade. Então, pastora Glácia, eu lembrei agora que a minha primeira alfabetização foi a minha mãe que me fez. Quando eu entrei na escola, naquela época não tinha os prézinhos, né? Ia direto para a primeira série. Eu já sabia ler, escrever, tudo, mas foi a minha mãe que ensinou. Então, era uma ocupação que ela dava para a gente, para não incomodar ela, era aprender a ler e escrever. E isso se perdeu ao longo do tempo, né? Então, eu acho que Deus está reescrevendo a história entre pais É, e filhos, né? Entre educação e a educação familiar, a primeira, né? Aquela que vem do berço mesmo, que a gente sai de casa norteado. E lá em Deuteronômio 11:19, se não me falha a memória agora, a palavra diz que a gente deve ensinar a palavra para os nossos filhos, né? Andando no caminho, sentado, em casa, aonde andar. E isso também tinha se perdido até mesmo nas famílias cristãs, pela falta de tempo, pela correria, né? E exato. agora está a acontecer esse resgate, né? Eu achei isso também fantástico, porque está sendo realmente uma oportunidade das famílias resgatarem até mesmo as brincadeiras, né? Eu fiz uma Convívio pesquisa familiar. rápida, uma pesquisa também de brincadeiras importantes para os pais fazerem com os seus filhos nesse tempo, porque ainda como temos esse tempo todo pela frente, é, não vai faltar brincadeira, não vai, né? Porque e tem que pensar o que eles vão fazer ainda, pastora. É E verdade. ontem, sabe, eu assisti um filme. Eu não tenho hábito de assistir televisão, mas nesse período eu aproveitei para atualizar alguns filmes que eu precisava assistir, até por causa da minha profissão e tal. E eu tirei assim, pelo menos uns 2 por semana para eu poder me atualizar, né, nesse quesito. E ontem eu assisti que se chama Uma Lição de Amor, que agora ele até ele está aí em alta, que é de, Uhum. de um deficiente que acabou a esposa ou a mulher que deu à luz a filha, né, deles, Sim. foi embora e deixou a criança com ele. E ele, com uma síndrome, com uma deficiência mental, ele ficou sozinho com aquela criança e passou a criar essa menina. Até que a justiça tentou tirar, não vou contar o final do filme para as pessoas poderem Poderia assistir. assistir. É um filme, a pastora viu, é maravilhoso, e é um Aham. filme com lição de aprendizado, né? De uma pessoa deficiente se esforçando ao máximo para Para criança. ensinar uma criança para criar uma criança. Enquanto tem tantos pais que, digamos, né, pastora, Uhum. normais, Com todas as que condições.
todas as condições estão em casa, com internet, com todos os recursos, lápis de cor, caneta, papéis, e estão deixando a desejar com seus filhos um tempo tão precioso que Deus preparou para nós, porque foi Deus. Verdade. É verdade. Como que o mundo inteiro se recolheria para dentro do seu lar se não fosse por Deus, pastora? Se não fosse por Ele? Porque Ele quer que... Vocês não ensinam, vocês não me escutam, vocês não praticam a minha palavra, peraí, eu vou dar um jeito, né? Eu acho que Ele colocou todo mundo no banquinho do pensamento, né? É isso aí, no cantinho, né? É isso aí. Pastora, sim. Nós temos aqui conosco a Duda Ferreira. Oi, Duda. A Giane Campos, a Priscila Fernandes, a pastora Priscila, aqui de Florianópolis, a Adriana Pontes de Oliveira, lá de Xanxerê, a pastora Adriana, o pastor Eduardo Medeiros, nosso autor, né, das apostilas de História de Israel, e está aí com um trabalho bonito dos 40 dias com os Vingadores, do Devocional Pop, e também a Madalena Silva. Diz que o Estevão está assistindo, deve conhecer a senhora. Que lindo! Manda um beijo para ele. Bênção, né, pastora? Então, pastora, sim, com relação ao déficit de atenção e hiperatividade, o que os pais podem aplicar para os filhos? Como eles podem agir? Eu estava aqui olhando, né, o meu livro, deixa eu mostrar aqui. Isso. Olha, aqui que tem até a etiqueta da Livraria Saraiva. Que, quando eu lancei lá em São Paulo. Que coisa mais maravilhosa, né? E então, pastora, eu estava aqui olhando alguns capítulos, e alguns deles, né, claro, eu tive, assim, a alegria de poder escrever por conta do meu próprio trabalho, de 20 e poucos anos trabalhando nessa área. Então, foi uma experiência, assim, que muito marcante na minha vida, porque hoje eu tenho pacientes que já são médicos, que já são profissionais, que são pessoas que já estão contribuindo para a sociedade. E quando eu volto lá atrás e lembro deles, dos pais chegando no meu consultório e dizendo, Glácie, nós não sabemos mais o que eu faço. E eu ficava, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, a dar uma direção para essa mãe, para esse pai, sabe? Então, nós temos alguns capítulos muito importantes no meu livro. Um deles, né, eu escrevi especialmente para os adolescentes hiperativos, que é uma fase muito difícil. Por quê, pastora? A criança, os pais ainda conseguem, vamos dizer assim, dominar, não é a certa, mas controlar, vamos dizer. Mas direcionar, né? Isso, contornar, né, a situação. Usaram os termos melhores aí. Mas o adolescente está complicado, porque o adolescente que é hiperativo, que ele tem também um déficit de atenção, para ele se concentrar numa atividade é muito difícil. E pela própria agitação dele, ele quer sempre algo que estimule, que coisas novas, coisas loucas, assim, vamos dizer, e acaba, então, cria o conflito dentro do lar. O pai que diz, o que vão fazer com esse rapaz, com essa menina? E algumas coisas que acabam prejudicando o próprio convívio da família, não é verdade, pastora? Verdade. Então, nesse capítulo aqui, que eu deixo aqui algumas sugestões importantes para os pais, né? Que é o quê? Não perder aquela chave que é muito importante, que é o diálogo. Essa chavezinha, ela é fundamental. Por que é isso? Porque eu tive um filho
e ele era hiperativo. Então, eu precisava usar essa chave, assim, diariamente, várias vezes ao dia. Diálogo, sentar, conversar, instruir e, principalmente, amar. Amar, porque o amor, a Bíblia diz que o amor, ele tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Não é verdade, Verdade, pastora? verdade, verdade. Então, essa chave é importante, que é o diálogo, né? Os pais devem dar conselhos aos seus filhos, mas sem impor a sua opinião. Na Uhum. verdade, uma vez Sugestões, né? Conduzir sugestionando as coisas, né? isso! E eu lembro uma vez que eu disse assim para o meu filho, ele tinha uns 12 anos, mas sempre foi muito inteligente, tanto que o meu esposo, pastora, ele ia para as reuniões na empresa e ele levava o nosso filho, às vezes, com 7, 8 anos, e ele dizia, filho, fica aí sentadinho que o pai já vai terminar aqui, nós já vamos embora. Daqui a pouco surgiu um assunto lá no meio dos empresários e tal, ele levantava e dava a opinião dele, com 7, 8 anos. Eu conheço alguém mais ou menos assim. Eu sei. São fantásticos, fantásticos. Uhum. Então, o que que acontece, né? Um dia eu disse assim para ele, porque eu achava que ele era muito metido, muito impulsivo. Ô filho, a mamãe queria tanto que você fosse igual ao seu amiguinho, Luiz Felipe. Ele é tão calminho, ele é isso, ele é aquilo. Ele olhou para mim, ele olhou para mim e disse assim: mamãe, eu vou te pedir uma coisa. E você não esquece nunca mais? Eu falei, tá bom, mas eu bem brava já, né? Ele assim, nunca mais me compara com Com qualquer outra ninguém. pessoa. Com ninguém. Com ninguém. Isso é muito chato. Meu Deus, uma lição assim para o resto da minha vida, né? Ele não Imagina. falou ainda, Deus me fez único. Aí eu disse, gente, o que que eu estou fazendo? Meu filho é um presente de Deus, é maravilhoso. Hoje, né, a pastora sabe, ele é um advogado e com Sim. todas as dificuldades que ele passou, ele hoje ele me surpreende. Então eu quero deixar essa dica para você, mãe, pai, o diálogo. O diálogo ele é essencial. Não comparar um filho com o outro. Agora que estão todos em casa, olha ali, a sua irmã, olha o outro lá fazendo todas as atividades e você aí pulando que nem um macaco. Uhum. E assim É, vai, né? Então, é. pastor, eu acho que assim, ó, essa chave do diálogo, ele vale para todos. Ele vale Uhum. para os pais com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, a esposa com o esposo, sempre Verdade. procurar, né? E eu acho que quanto às crianças hiperativas, até 6 anos de idade, não existe um diagnóstico de hiperatividade. Porque até 6 anos de idade, as crianças ainda estão formando, né, o seu Uhum. caráter, sua personalidade, ela está em desenvolvimento. Não é que vai ser formado com 6 anos de forma alguma, mas até ali ainda ela sofre alterações. Ela sofre alterações na sua maneira de ser. Então, nós não podemos dizer, mas de 6 anos adiante, para frente, nós já conseguimos investigar e detectar se a criança tem, né, a hiperatividade, se ela realmente, ela pode ter também algumas, algumas comorbidades, sabe, pastora? Tem crianças que têm um pouquinho de autismo, com Uhum. hiperatividade, Uhum. com outros transtornos. Aí, assim, Uhum. ó, é um profissional competente fazendo um diagnóstico, né? Mas, em relação, assim, aos pais, agora, nessa fase, o que que eu faço? Agora eu percebi como é que o meu filho é. Procure logo, depois que passar tudo isso, procurar também um profissional para estar orientando.
para você também ficar, né? Eu tenho um paciente, pastora Graça, ele tem 11 anos. Os pais trouxeram ele para mim no mês passado, no ano passado, em meados de agosto, julho, depois das férias. Eles trouxeram essa criança para mim. Até então, sem um diagnóstico, sem um Uhum, diagnóstico, com uhum. algumas características assim que se assemelhavam muito ao autismo, mas veja bem a idade, 11 anos. Uhum, uhum, uhum. Eu comecei a fazer essa intervenção para que pudéssemos detectar, dar um diagnóstico, e depois de 12 a 13 sessões, eu encaminhei para o psiquiatra, né, para o neurologista, aliás, com o meu diagnóstico de autismo. Ou seja, é um profissional, né, que é da cidade de Criciúma, que há muitos anos trabalha comigo nessa área, e ele também detectou, e começamos a tratar com 11 anos de idade, mas hoje Olha, já, já se percebe uma criança autista logo ao bem nascer nos no início, né? Uhum, meses. Tem é pais verdade. que estão com 10, 15, 5, 8 anos procurar um especialista e Uhum. dar diagnóstico para o seu filho, e muitos não querem admitir que a criança tem alguma coisa. Quanto mais cedo inicia o tratamento correto, né, as ações corretas, mais fácil é de encaminhar a criança, né, pastora? Claro, E ajudar, né? A Giane está dizendo aqui que ela era uma criança, acho que hiperativa, e ela apanhava todos os dias, porque na época dela não existia isso. Então, todos os dias ela apanhava porque ela não ficava quieta, né? Ela era uma hiperativa, querida. Hoje ela fala pouco, então deve ter retraído, né? sim. Como consequência da repreensão, né? Olha, qual é a importância do diagnóstico, queridos pais que estão aí nos assistindo? O diagnóstico vai levar a família, né, ao encontro da solução. Não vai ser um problema você ter um filho hiperativo, um filho autista. Não, o problema é você não aceitar. É você Isso, não. Né? E nós estamos, a pastora Mariela, que é minha filha, é nossa coordenadora estadual de crianças e juniores, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, porque assim, ela também fez aquele curso lá em São Paulo, né, de sim, coach, né, sim, pastora? infantil, sim. Bom, que agora ela consegue compreender tudo que eu já falava e Uhum. explicava. E o que, que a gente faz? A gente está detectando, junto com as nossas líderes aqui da região, procurando detectar nas crianças alguns aspectos para a gente poder encaminhar para os profissionais. Fazer os encaminhamentos. Isso, pastora, que a nossa igreja tem de diferencial, né? Nós temos uma coordenadoria estadual para cuidar das pessoas com essas deficiências. Nós temos um curso de 1 ano de formação ministerial infanto-juvenil, que é ministrada pelo CMQTIs, que tem introdução à educação especial, desenvolvimento infanto-juvenil, então é uma abertura, né, para as pessoas que lidam com as crianças na igreja terem esse olhar um pouco mais apurado. Está aqui conosco também a pastora Glaucia, o pastor Doriel Soares de Souza, o filho da pastora Tércio, a pastora Mose e a pastora Deise, lá do Laje, a pastora Delaine Rufato, lá do Rio Grande do Oeste, a pastora Mose e a pastora Elaine estão parabenizando a gente pela iniciativa, e Que a pastora legal! Maria, que acabou de entrar. Você também é top, pastor? Que legal! Um abraço para todos vocês que estão aí conosco. Então, pastora, como o caso da Giane ali, né? Ainda hoje, a senhora já disse que esse menino de 11 anos, né? Mas a gente Sim, tem convívio com crianças de idade mais avançada, que têm esses sinais e que os pais não percebem, né? sim. Temos até adultos. Por exemplo, Não foi. eu tratando dessa criança de 11 anos, desse pré-adolescente, o pai dele
que não aceitava também o tratamento, ou ele só aceitou, na verdade, comigo como profissional porque eu sou pastora. E ele falou: eu tenho confiança porque a senhora é pastora, mas eu não vou dar o meu filho para qualquer profissional cuidar, não que outros não tenham capacidade, mas ele pensava assim. E ele passou a vir, então, nas sessões, quando solicitado a presença dele, coisa que ele também não aceitava. E nessas sessões, quando eu falava do filho, ele disse, mas eu também sou assim. Eu falei, então você também tem características. Transmitiu. Eu disse, seu filho puxou o senhor. E é verdade, pastora, eu acho que quando criança eu era hiperativa, porque depois de adulta a gente conta no trabalho, né? Então, essa quarentena me deixou nos primeiros dias, pastora, toda dolorida, porque eu não conseguia parar. Agora eu estou tranquila. Agora eu estou muito tranquila, mas no início foi muito difícil, muito difícil. Então, eu fico imaginando, né? É que a gente tinha uma infância diferente de agora. A gente morava numa granja, no campo, então a gente soltava energias de verdade, ninguém nem percebia. Num apartamento também. E a pastora sabe que quando os pais trazem os filhos para eu fazer o diagnóstico, o que acontece? Muitas vezes eu acabo diagnosticando também o pai, ou a mãe, ou um avô, ou uma avó. Aí eles falam assim, puxa vida, Glácia, a gente nunca imaginou que a gente dizia para a criança, você puxou seu avô, olha lá como é que seu avô é. O avô também era. O pai, o avô, e o tadinho da criança. Aí mas graças a Deus que a gente está tendo essas oportunidades, né, para essas aberturas, o acesso tem sido mais frequente, né? O alcance, mais alcance a tudo isso. E hoje, como você falou ali, pastor, você, né, sendo que quase tiveram que te amarrar, o que acontece? O hiperativo, ele não gosta de ter uma única atividade. Hoje eu vou só estudar música. Não, ele estuda música, mas ele fica com o livro ao lado, uma caneca do som, e aqui mais um monte de papel, ele só se acha no meio da bagunça. Tem algumas características que eu ainda não me livrei. O meu filho, quando ele estava naquela mesa toda, eu digo, filho, pelo amor de Deus, filho, vamos organizar essa mesa. Ele dizia assim, não mexe em nada. Eu sei onde é que tá. Tá, cadê tal coisa? Tá aqui. Cadê tal coisa? Tá aqui. No meio da bagunça, o hiperativo se organiza. E quando a gente tenta organizar as coisas do hiperativo, ele se perde. Ele se perde. Então, cadê meu papel que estava aqui? Papel e você quer ver. E ele era exatamente. Se ele chegava da aula, pastora, que ele via que eu mexi na mesa dele de estudo, era uma briga. Porque agora ele sabia que ele não ia encontrar as coisas dele. Então, quando eu mandava ele organizar, aí ele sabia onde que ele colocava as coisas. Hoje ele é tão organizado, tão que se tirar um clipes da mesa dele, ele sabe. Quem tirou clipes daqui? De tão organizado que é. Mudou, pastora. Deus fez uma obra, assim, na vida do meu filho, porque a ciência diz que não tem cura. Não tem cura. Eu creio na cura porque o meu filho foi curado. Foi curado. Foi curado, ele foi curado para a glória de Deus. Então, pastora, o que acontece? Aqui no meu livro, eu tenho aqui no finalzinho as habilidades. Essas habilidades que são aqui, que a gente colocou aqui, são habilidades que os hiperativos, eles precisam aprender. Porque eu já fui em lugar que a criança hiperativa, ela corre tanto, ela não presta atenção em nada à volta dela. Ela só quer correr, ela quer pular, ela quer brincar, e ela acaba perdendo coisas importantes. Ela acaba perdendo como o adulto.
que nunca foi tratado. Hoje existem medicações para adulto, existe terapia para adulto, mas antigamente nem para criança Não, tinha, é, na não verdade. é? Agora, É verdade. tem que ensinar, por exemplo, a criança hiperativa, ela gosta muito de estragar a brincadeira dos outros. Por exemplo, Esparramar com tudo. bagunçar. Tipo, estão brincando aqui com o joguinho. Aí chegou numa regra que ela não deu conta. Ela pega assim, ela só faz joga tudo. Como quem diz, vocês também não vão fazer isso aqui. Aí, aqui no entra o quê? Ensinar as habilidades de compreender, as habilidades de oferecer ajuda, as habilidades de agradecer, as habilidades de elogiar o coleguinha, eu não sei, mas olha que legal que você sabe. As habilidades de aceitar elogio, de pedir desculpas, porque o hiperativo, ele faz, pronta, ele se arrepende, mas para pedir desculpa, é muito difícil. Então, são várias habilidades que agora os pais que estão em casa, uma coisa boa, né? Nem todos estão já, muitos pais voltaram ao trabalho, mas é muito importante atualizar, ler, buscar conteúdo para ensinar os seus filhos. Brincadeiras. Na minha experiência desses anos todos, que são poucos, mas muito bem vividos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Alguns profissionais dizem assim, que tem que encher o máximo a criança de atividades. Tem que pôr na natureza, tem que pôr na aula de bateria, tem que pôr no futebol, tem que pôr em tudo. E quando a criança chega em casa, ela chega podre, vamos falar, de cansada, porque daí ela vai tomar banho e vai dormir. Mas não, ela gasta muita energia nesse tempo e muitas vezes prejudicando ainda mais a concentração, o desenvolvimento dela, porque no outro dia ela vai estar muito cansada, ela pode ter sono na escola, ela pode ter um desânimo, um desgaste físico muito grande. E eu não concordo. A minha opinião, pastora, para as crianças hiperativas, e principalmente agora nesse período, os pais trabalharem com atividades de concentração, porém, não aquelas atividades muito paradas, né? Assim, que possa haver uma interação, né? Uma participação mais ativa das crianças. Estava vendo hoje uma brincadeira bem legal para os pais fazerem, é a árvore genealógica, né? E a criança vai lá atrás, vai resgatar quem era o biso, quem era a bisa, né? Já morreu? Por que morreu? Cadê a foto? Não tem. Os nomes, né? Os nomes antigos engraçados. Isso! Vamos procurar, vamos ligar para a vovó, vamos ver se a vovó tem alguma foto para mandar pelo WhatsApp para nós. Aí vai formando, e ali a criança vai, sabe, ela vai vivenciando a história da família. Uma coisa importante que os pais precisam entender, e vocês que são líderes, que talvez, né, seja agora útil também para eu passar isso para vocês, é que quando a criança é hiperativa, ela perde muitos momentos importantes da vida por não ter a concentração. E na escola, por exemplo, tem crianças que eu atendo agora, pastora Graça, que eu digo assim, mas isso aqui você já aprendeu na escola. Não, eu nunca aprendi isso aí, mas porque ela não estava, a mente dela não estava no momento do aprendizado. E agora nós temos que resgatar o que ela perdeu. Nós temos que resgatar, fazer novamente, refazer, reconstruir a história dessa criança. Mas tem criança que não lembra de nada quando tinha 3 aninhos, 4 aninhos, justamente por causa disso. E, então, essa é muito importante. E eu tenho um livro, né, pastora, que é A Criação dos Filhos com a Presença de Deus. Eu estava
ele aqui do lado. Estou com ele aqui. Ai, que legal, pastora. O meu TDAH eu dei para minha irmã lá de Chapecó. Sério, pastora? Então, esse eu não tenho, mas esse aí eu tenho. Então, eu tenho que autografar, né, para te mandar. Eu quero te mandar um outro presentinho que eu vou mandar pelo correio, eu vou mandar o livro junto. Então, tá. Pastora, deixa eu só falar aqui, o Renan, ele era aqui do Estreito e ele nos mandou, boa noite, ele nos disse, porque ele saiu, eu não lembro para onde que ele foi, mas ele está fora do país, e ele está nos assistindo. A Raquel de la Justina, a Elisa Amorim, beijo, Elis, aí a Giane, ela disse que assim, porque ela foi curada. Ela falava muito até sozinha, era muito curiosa, queria saber tudo, era muito ansiosa, brincava muito, pulava, a mãe só dava conta se eu parava para dormir. Eu olho minha filha, que é tia, que não era normal. A filha normal, que ela era muito ativa, agia. O filho foi curado. Tati Nureu Marcel, ela fez um comentário assim, muitas crianças, até com diagnóstico, ainda sofrem em escolas por resistência de alguns professores em aceitar e até mesmo buscar o conhecimento para lidarem com a situação do dia a dia, o que acaba dificultando a aprendizagem dessas crianças. Uma dó isso ainda acontecer, pois mudanças simples podem fazer a diferença. É isso que a senhora falou, de buscar, né, de ler, de se atualizar, de conhecer o problema para poder se adaptar com ele. O Valmor, por exemplo, né, hoje ele, além de curar Deus, ele teve a senhora como tinha problemas, ela sabia como assim, né? Exatamente. A Sayonara também, bom. Isso aí, pastor. Que coisa boa, né? Que coisa boa essas pessoas também estarem participando. E uma das coisas também, pastora, importante, é que ao preconceito ainda, muito e também as escolas ainda têm um pouco de resistência de aceitarem um diagnóstico de TDAH, sabe? Eu ainda passo por isso, mas os pais têm que lutarem. Muitas vezes eu tenho conseguido o segundo professor para alguns alunos que eles não conseguem, por exemplo, se fixar, eles não conseguem, mesmo com a medicação, eles não evoluem na escola. Então, eu tenho que entrar na justiça para que a justiça libere o segundo professor. E tudo isso é uma conquista dos pais. Precisam saber que existem direitos para o autista, né? Eles têm o autista tem direito ao segundo professor na escola. O TDAH, quando é muito exacerbado, eles também têm. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa lutar pelos nossos direitos. Quem é que vai? São os pais. Então, aqui, pastora, aqui a gente estava conversando sobre esse livro. Aqui é um livro mais espiritual, né? Que é a criação dos filhos, presença de Deus. Aqui foi lançado, né, pela nossa querida editora Quadrangular, com a secretaria, inclusive, de Educação. Muito obrigada por todo o apoio, pastora querida. Deus abençoe, né? A pastora Erivelto, uma pessoa maravilhosa, né? Fantástica. Verdade. Se chegar esse vídeo para ele, né, no braço, muito obrigada, pastora Erivelto. E o que acontece? Muitas coisas são espirituais, queridos. Meus amados pais que nos acompanham, muitas coisas são espirituais, que já vêm lá do ventre. Já vem na resistência da mãe de aceitar um filho. Já vem na resistência da mãe de querer uma menina e veio um menino. Aí o menino ele trabalha, a mente dele vai trabalhar já com a rejeição. Ele vai acabar rejeitando a escola, ele vai acabar rejeitando os amigos, ele vai acabar rejeitando uma alimentação saudável, né, pastora? Verdade. Então, esse livro,
eu venho a fazer o quê nesse livro? Deus me chamou para essa história de vida, foi desde quando eu tive o meu filho, o Valmor Henrique, que a questão da hiperatividade dele foi também, pastora, justamente por causa de um parto, né, onde ele ficou muito tempo no meu ventre, sem... passou demais o tempo, mas enfim, o que eu queria dizer, aqui nesse livro tem os objetivos da disciplina. Objetivos, toda disciplina tem um objetivo. Deus não deixa a Bíblia para nós lermos e ela não ter um objetivo. Os pais na palavra de Deus, ensina a criança o caminho que deve seguir, jamais se desviará dele. Então, na verdade, esse livro, ele compõe desde do ventre, onde quando os primeiros dias de gestação, a mãe já vai amando o seu filho, ou ela já vai, né? Aí ele já começa uma história de vida. Aí a criança nasce desatenta, a mãe não deu uma atenção à sua gravidez, não parou de fumar, não parou de beber, não parou de dormir tarde, não comeu coisas saudáveis. Então, existe toda uma história que não é só, hoje meu filho é hiperativo, meu filho é isso. Tem uma história lá atrás. Então, você que está me ouvindo, que tem filho pequeno, ou que vai casar, vai ter filhos, já pensa em tudo isso. Como vai ser a aceitação? Mas o que, pastora? Então, eu acho que Deus, se for por nós, né, a gente fica aqui até a meia-noite e ainda vai faltar tempo, né, pastora? Entrou mais aqui o pastor Davi Boeira, né, o Frásios Ronaldo Romeus, que evangelizou, né, pastora? E, assim, pastora, eu acho que foi bem produtiva a nossa conversa, vamos marcar para um outro dia, alguma outra coisa, né, um outro tempo, para a gente aprofundar mais. A senhora é uma pessoa que tem muito para compartilhar com o pessoal. Eu gostaria que a senhora deixasse como que as pessoas podem adquirir os livros da senhora. A senhora ainda tem o TDAH e tem esse daqui, né? Como que as pessoas podem adquirir? E o autoestima da mulher, né? As mulheres aí, ó, que agora eu tenho. Autoestima baixa. Tem pessoas me ligando, pastora, com síndrome do pânico, fazendo quadros de depressão, pessoas que já haviam sido curadas pelo Senhor. E agora, devido a este momento de medo, de tensão, está voltando sintomas. E eu falo bastante nesse livro da autoestima sobre isso, sabe? Sobre essas síndromes, né? Que muitas vezes acaba atrapalhando o casamento, acaba atrapalhando o convívio da família. Os meus livros, pastor, eles podem ser, eu posso enviar pelo correio para quem quiser adquirir, pode me chamar no meu privado, aqui no meu Face, que é Pastora Glácia Fabres 2, pode me chamar ali, no meu e-mail, eu vou deixar meu e-mail aí também importante, né, glacifabres@hotmail.com, certo? glacifabres@hotmail.com, e a pastora Graça tem meu contato aí, não vou deixar aqui, mas ela tem meu contato do meu WhatsApp, que vocês também podem entrar em contato com ela, e ela vai estar passando, e quem quiser adquirir, para mim vai ser uma honra, um privilégio, de poder servir os nossos irmãos em Cristo e outras pessoas também que desejam ter um pouquinho mais de conhecimento nessa área. Eu agradeço essa oportunidade. A Tati Nereu Maciel, ela está dizendo que ela quer esses livros, pastora. O filho dela tem 11 anos e o esposo também tem TDAH. É uma luta diária para ela. Então, ela quer os livros para auxiliá-la no conhecimento.
O nosso tempo está chegando ao fim. Pastora Glácia, muito obrigada pelo seu coração sempre abençoador. Aqui está a hashtag mais lives como essas. Nós vamos nos programar, vamos fazer mais, queridos. Sábado às 17 horas nós vamos estar aqui com outro assunto, porque eu preciso abrir leques, né? Agora a educação não pode parar, nós precisamos ir avançando, mas a pastora Glácia vai voltar na próxima oportunidade. Eu admiro muito assim, porque vejo assim, a senhora barreiras, estudando coisas novas. Eu sei que a senhora está aprendendo um instrumento. A senhora consegue ir lá com um toquezinho do seu instrumento? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Pastora, eu quero deixar, pastora, aproveitar e deixar um abraço para o nosso missionário Parisotto. Verdade. Missionária Noemi. Nosso trabalho, hoje está aqui a Graça e a Glácia. Sim. Aí o pastor do amor falou assim, vai ser uma graçada só, né? Eu falei, vai. Eles confundem, né? O missionário às vezes me chama de Graça e chama a pastora Graça de Glácia. Me chama de Glácia. Para ele, nossa missinha linda, né? Amada, querida, um beijo para todo o conselho aí estadual, o pastor Jaime Outro, parabenizar nossos pastores, guerreiros. Pela conquista, nossos conselheiros de todo o nosso estado de Santa Catarina. E a pastora Bianca, né? Se chegar até ela, nosso vídeo, nosso abraço para ela também. Então, eu vou cantar aqui só um pedacinho, porque eu aprendi, né? Eu ganhei esse ukulele no ano passado do pastor Valmor. E eu falei, tá aqui, né? Esse não foi o que eu ganhei, esse já aqui já é o segundo. E agora eu quero fazer uma coleção. Aí eu aprendi a tocar, e você também aí na quarentena agora pode aprender, né? Então, vou cantar só um pedacinho. Tá? Essa canção é muito linda, eu amo, né? Que diz assim, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Agora você canta aí com a pastora, olha só. Quão precioso, Filho de Deus. Eu, pastora. Pastora Glácia, foi um prazer estar aqui com a senhora. Foi um prazer estar aqui com a senhora. A Alessandra diz que está fazendo pós-graduação em educação especial e esse universo de inclusão é maravilhoso, é verdade, é maravilhoso. Quero enfatizar mais uma vez a membresia, né, aos frequentadores da Igreja do Evangelho Quadrangular, o quanto nós temos cuidado das nossas crianças, né, pastora? Com profissionais capacitados como a senhora, nós oferecemos curso de capacitação para os nossos líderes do Ministério Infantil, e é uma igreja muito abençoada. Se você não nos conhece, nos visite depois da quarentena, né? Agora já pode, né? Agora já pode. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para a pastora Mari, né? Minha filha querida, ela está nos assistindo. Um abraço para ela. E a nossa coordenadora estadual, né? De crianças e juniores, fazendo um trabalho lindo. E mandar um abraço para o seu filho e meu filho, Alex. A pastora Glácia foi coordenadora de adolescentes quando o Alex era adolescente. Aí ele virou jovem e continuou nos adolescentes porque ele gostava da coordenadora. Imagina, né? Para mim é uma honra hoje ter ele, né, trabalhando e tão maravilhoso, a esposinha dele, a sua filha, seu esposo. Um abraço, tá, pastora? Muito obrigada. Conte comigo, tá bom? Um abraço muito grande para a região toda de Orleans, para todo o estado de Santa Catarina. Educadores, não desistam, alunos, não parem, vamos em frente, porque Deus nos escolheu para, nesse tempo, nós fazermos a diferença.
Obrigada, pastora Gorsi. Todos os pastores da nossa região, né? Nós estamos na cidade de Braço do Norte, então a nossa região tem pastores abençoados aqui, e eu agradeço a cada um deles também pelo trabalho que eles estão fazendo, pastor. Agora estamos reabrindo as igrejas, né? Com bastante cautela, cuidando, o nosso ITQ, que está funcionando também aqui na nossa região. E agradeço a todos. De MQTI que nós vamos retomar aí em Braço do Norte, né? Tem 2, tem lá em Orleans com o pastor Davi e tem com o pastor Ademir também. Com o pastor Ademir também. Nós vamos retomar, né? Só passar agora o mês de abril, em maio a gente já vai retomar todo o trabalho. Pastora, um beijo no seu coração, um abraço para o pastor Valmor, pastora Mariela, beijo, Elisa Amorim, beijo, obrigada pela participação de todos vocês, missionária, missionário, nosso carinho, nosso amor por vocês, por todo o Conselho do Estado de Santa Catarina, pastor Erivelto, nosso abraço, nosso muito obrigado pelas oportunidades que o senhor tem nos dado. Deus abençoe. Um beijo, Deus abençoe a todos vocês, queridos.